isso, Pai, que queremos, não é isso, Pai, que buscamos aqui. Buscamos a Tua verdade, buscamos, Senhor, o Teu coração, Pai, a Tua vontade para nós, ó Deus. Buscamos estar, Pai, no centro daquilo que o Senhor nos direciona, Senhor. Então, que o inimigo não tenha, Pai, este poder, que ele não tenha, Pai, essa liberdade de vir a brincar com aquilo que estamos fazendo, Pai. Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos testificar e nos direcionar, Pai, para que não venhamos a nos distrair, ó Deus amado, porque basta uma distração. Basta, Senhor, tirarmos os olhos do alvo, Senhor, e tudo já está perdido, mesmo que às vezes façamos usando o Teu nome, mas o Senhor pode não estar aqui. E que o Senhor nos livre disso, Pai. Que o Senhor nos livre, Pai, dessas astúcias do inimigo, que o Senhor nos livre dessas armadilhas, ó Pai. Queremos estar, Senhor, no centro da Tua vontade, Pai. Pouco importa aquilo que queremos e aquilo que faremos, Senhor amado, mas que seja de acordo com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Te entrego aqui, Pai, o pouco que tenho, Senhor, te entrego aqui, Pai, a minha boca, Pai, o meu intelecto, o meu pensamento, Senhor amado, para que o Senhor venha transmitir aquilo que já me foi dado essa semana, para que o Senhor venha falar, Pai, através da minha vida, em nome de Jesus. Pai. Amém e amém. Amém, amém. Então vamos lá. Vamos lá, dar início a mais um culto, a mais um dia, né? Dar início ou continuidade, porque acho que já começamos bem, né? Acho que já começamos aqui de uma maneira muito edificante, acredito eu. Aí do seu lado tá fazendo tempo bonito, né? Mesmo frio, mas tá sol aí, né, Deleia? Sim, tá sol super claro, céu bem bonito mesmo. Tá frio, mas tá aberto o céu, isso é bom. Bom Maravilha, demais. maravilha. Aqui a gente fica só na expectativa, porque a gente olha pra fora, tá tudo cinza. É. Mas pronto, vamos lá para o que o Senhor me direcionou essa semana. Talvez seja mais rápido do que o esperado, mais curto do que o previsto, mas acredito que vai ser o suficiente de uma passagem que nós já conhecemos bastante. Acredito eu, né? Não é algo que a gente ouve falar tanto, mas já ouvimos muito no passado e às vezes a gente esquece, né? Porque a Bíblia ela é feita de dois períodos, de dois tempos, de duas alianças do Senhor para com o seu povo. E lembrando da graça do Senhor, a gente se apoia muito na nova aliança, muito na graça que vivemos, muito nas promessas que Deus tem para o povo de hoje, né? E quase que muitas vezes deixamos de lado a antiga aliança, aquilo que ele já falou lá atrás, aquilo que ele já falou, que ele já usou grandes homens lá atrás e que a gente deixa passar às vezes alguns detalhes, né? Falando de Antigo Testamento, falando do livro de Reis, a gente vai entrar em uma história hoje que nos é contada lá em 2 Reis, capítulo 4. E como sempre, né, não quero que fique tão extensa a leitura, mas eu vou ler um pouquinho e quero fazer um paralelo com os dias de hoje, que é o que eu costumo fazer, né? Não adianta a gente simplesmente olhar uma história bonita lá atrás, muitas vezes ler, entender, se comover, até mesmo chorar com a história, mas não aplicar nos nossos dias, né? E não adianta eu vir aqui também só contar histórias dos dias atuais, não adianta só eu me usar de exemplo, porque eu não gosto de falar dos outros, né? Não é bom isso, mas eu não gosto só de me usar de exemplo e não ter a Bíblia como base. Então, eu gosto de fazer dessa forma, eu acredito que dessa forma o Senhor me capacitou para ser assim, fazer assim, e eu acredito que trará alguns frutos, né? Então, usar a história que passou, ter o exemplo de grandes homens, mas aplicar no nosso dia a dia. Eu acho que isso é essencial para nós, né? Fazer com que a palavra nos acompanhe nos dias de hoje, mas também lembrando do que aqueles homens fizeram lá atrás.
Dito isso, a gente vai passar para 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Eu quero ler alguma coisa com vocês. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido: Sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que ele nos visitar, poderá ocupá-lo. Por enquanto aqui, porque a gente já tem muita informação só aqui, só em 3 versos que a gente leu, a gente já tem muita informação e eu não quero me perder no resto do contexto. Então, para começo de conversa, né, aqui para contextualizar, quem foi esse camarada Eliseu que foi a Sunem, que foi fazer ali fazer a obra de Deus pelas cidades onde ele passava, né? Eliseu foi um camarada que muito obediente, muito sério e servo de Elias, né? Aprendeu muitas coisas, vivenciou muitas coisas, mas ele buscou, sobretudo, ter aquilo que aquele que o discipulava, aquele que o ensinava, aquele que lhe orientava tinha, né? Que era a presença de Deus, que era a manifestação do poder do Espírito de Deus sobre ele. E ele adquiriu isso, não foi comprado, não foi um favor, não foi nada de diferente que não através da obediência, né? Então Eliseu foi alguém muito correto, muito sábio ali no que ele estava fazendo, muito decidido e seguiu os passos de Elias para se tornar quem se tornou, até que, né, recebeu ali quem recomendo, como eu sempre recomendo aqui e nas aulas também, para que a gente leia o contexto e entenda quem foi, né? Então tira um tempinho, livro de 1ª Reis e 2ª Reis, e você vai entender um pouquinho essa história. Aproveita e conheça outras também, né? Você que não conhece, não tem o hábito da leitura. Após isso, Eliseu ele teve a sua porção, né? Teve ali a porção de Deus sobre ele e começou a trabalhar, começou a expandir o seu ministério, né? A fazer aquilo com que Deus confiou na sua mão, fazer aquilo com que Deus o capacitou para fazer. E acredito eu que nessa caminhada ele dava testemunho disso também. Nessa caminhada, Eliseu ele mostrava quem era através das suas atitudes, né? Ele mostrava quem era através do seu serviço, através ali do que ele fazia em nome do Senhor, do que o Senhor usava para fazer na sua obra. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é que as atitudes de Eliseu falavam por ele, né? Ele não precisava de um grande discurso, ele não precisava de um grande movimento, de nada, mas as pessoas o identificavam como sendo um homem de Deus. Por quê? Porque ele tinha, se eu posso dizer assim, uma aparência de homem de Deus, né? Ele não se parecia com os homens pecadores, por assim dizer, como a gente pode falar hoje, não se parecia com os homens do mundo, não se parecia como todo mundo, ele era diferente. Então, a sua maneira de se portar, a sua maneira de agir, falava algo sobre ele. O que a gente não pode pegar como regra e olhar para as pessoas de hoje e aqueles que se parecem com cristãos, verdadeiramente são cristãos. Não é porque a gente se arruma bem, usa um terno, uma gravata, põe a Bíblia embaixo do braço, que realmente somos, como a palavra vai chamar Eliseu aqui, homens de Deus. Não é a aparência que vai dizer. A aparência pode despertar uma curiosidade, é verdade. E é por isso que a palavra vai falar lá já no Novo Testamento, Paulo vai nos advertir que nós não devemos nos amoldar nos padrões desse mundo. Então quer dizer, se eu sou muito parecido com o que o mundo está oferecendo, eu não tenho diferença nenhuma. Eu não vou chamar a atenção de ninguém.
Ninguém vai ser nem curioso para saber quem eu sou, o que eu faço de diferente, né? Como eu disse, não gosto de usar exemplos aleatórios, mas tem uma coisa que eu não posso deixar passar, que me chamou muito a atenção essa semana, foi que eu tive o desprazer de ver praticamente uma festa, um show, eu não sei do que eu posso chamar isso e tudo, mas no meio de uma igreja. Que era assim, se você olhasse a aparência daquilo, dava muita vontade de estar ali ou participar daquele evento se eu fosse alguém do mundo que gosta de tais festas. Festas de música eletrônica, festa onde tem bebidas e drogas ali livremente sendo usadas. Então a aparência daquilo ali me chamava a atenção para isso. Opa, isso é uma festa desse tipo, é uma festa desse jeito. Só que sendo praticada dentro de uma igreja, sendo intitulada como uma festa para Deus. E isso é um pouco perigoso, por quê? Porque daí eu deixo de ter até a aparência do cristão. Não que a gente tenha que somente mostrar uma coisa, vocês já vão entender onde eu quero chegar, mas se eu me pareço com o mundo, eu não vou chamar a atenção de ninguém sendo diferente. Eu tenho que ter algo diferente para que eu chame a atenção e aí depois eu revelo quem eu realmente sou. Vocês vão ver como isso vai ser revelado daqui a pouco, né? Como Eliseu vai chegar nesse ponto. Mas então eu não posso me comparar ao mundo e simplesmente colocar uma placa e um título dizendo assim: ah, não, isso daqui agora é gospel, é para Deus. É muito perigoso. Por quê? Porque eu estou me adaptando ao mundo, mas eu só digo que eu não faço parte, mas eu tenho a cara do mundo. Eu escuto o ritmo do mundo, eu me visto como o mundo, eu danço como o mundo, me relaciono como todo mundo faz. Então, quer dizer, eu sou igual a todo mundo, só que aqui no meu pescoço tem uma plaquinha pendurada, assim, crente. E não é essa placa que vai me diferenciar dos outros, né? A gente vai ver como que isso se deu aqui. Eliseu, ele tinha essa aparência diferente, por assim dizer, eu acredito, né? O seu modo de caminhar, o seu modo de agir, de falar e tudo. E essa notícia certamente se espalha, né? Quando alguém age diferente, alguém fala diferente, certamente alguém que ouviu vai falar para os outros. Ó, aquela pessoa ali, poxa, ele não é como fulano, ciclano, ele não é como todo mundo pensa, ele não é como todo mundo acha. E logo desperta uma curiosidade. E aqui já no verso 8, o que a gente vê que essa mulher... Primeiro de tudo, a gente vê que o texto fala que ela é uma mulher rica. Normalmente, ela não iria dar ouvido para qualquer um. Uma mulher, uma pessoa rica, uma pessoa mais instruída, uma pessoa que já tem uma certa posição numa sociedade, vamos dizer assim, tende, não que seja correto, mas tende-se a não sair dando ouvido para todo mundo que passa, para todo mundo que fala, né? Já é uma pessoa que tem um certo nível também de inteligência para discernir o que é certo, o que é errado, o que falam de bem, o que falam para tentar se aproveitar ou não, né? Então, a mulher rica insistiu, só no verso 8, é que ela insistiu que Elias fosse tomar uma refeição em sua casa. Ela não foi no culto ela insistiu que Eliseu fosse tomar uma refeição em sua casa. Estou com Elias na cabeça, não sei porquê. Mas... Aí ela insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Ela não foi no culto do Eliseu, presidente da igreja XYZ. Ela não escutou uma profecia tal que foi o Eliseu que falou, então ele fala bem, ele age bem e tudo, então eu quero ir lá onde ele está. Não. O que ela fez? Ela insistiu para que ele viesse na sua casa. Fazer o quê? Fazer um milagre? Insistiu para que ele viesse ali fazer o quê? Trazer uma resposta para o que ela estava esperando? Não. Ela insistiu para que ele viesse tomar uma refeição em sua casa. A refeição a gente já fala diretamente aqui, não precisa o texto dizer, mas a gente bem sabe aonde que se passa uma refeição, né? Uma refeição se passa em torno da mesa. Jesus ensinou os 12 antes de mandar lá para onde ele tinha que mandar começar o ministério, ele ensinou em volta da mesa.
Jesus descobriu não porque ele já sabia, mas revelou o traidor em volta de uma mesa, né? Então, a maioria dos grandes eventos, eu acredito assim, das grandes revelações, dos grandes ensinos, eu tenho a convicção de que não vão se passar atrás de um púlpito, atrás de um microfone. Amém. Elas vão se passar, talvez, numa simples mesa. Por que eu digo isso? Porque ela chamou Eliseu para uma refeição na sua casa. Tão agradável foi essa refeição, essa primeira mesa, vamos chamar assim, que aqui o que vai dizer a continuação do verso? Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Então, quer dizer, não foi uma vez. Eliseu não sentou na mesa uma vez, convenceu aquela mulher ali de qualquer forma, falou qualquer coisa bonita, ela ficou deslumbrada pelo que ela ouviu e, nossa, esse realmente é um homem de Deus. Não. No verso 9, ela vai dizer assim, em vista disso, ela disse ao seu marido, sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Este homem que sempre vem, que tomou várias refeições na sua mesa. Ela passou um tempo com esse homem. Ela sabia do que ele falava, ela sabia quem ele era, ela conheceu ele na intimidade, que é na mesa. Ela construiu esse tempo com ele. Até aqui, Elias nunca pregou para ela. De novo eu. Eita! Até aqui, Eliseu nunca pregou para ela. A palavra não vai me dizer que até aqui, Eliseu nunca profetizou na vida dela. Nunca rodopiou, nunca sapateou na frente da casa dela. Ele sentou na mesa e fez uma refeição. Várias, aliás. Né? Então, primeiro, ela viu algo diferente, chamou ele para perto, para conhecer quem é. Chamou para uma refeição, não chamou para nada além disso, não chamou para evento nenhum, não chamou mais ninguém junto. Por quê? Porque quando tem muita gente junto, tem muita gente falando ao mesmo tempo, é fácil de se confundir. Quando tem só um e outro ali na mesa, só eu e você, aí a gente pode conversar, a gente pode se conhecer. Por isso que conhecer... Acredito na importância da congregação, não estou aqui contra isso de maneira alguma. A palavra fala que devemos congregar, a igreja é saudável, precisamos disso, precisamos uns dos outros. Mas é difícil você conhecer Jesus dentro da igreja. Não sei se vocês vão concordar comigo. Tem muita gente falando, muita gente cantando, muita gente gritando, muito barulho. Você não consegue ter um relacionamento, você e ele. Se a gente for lá para a Nova Aliança, se a gente for para o Novo Testamento, quando Mateus vai perguntar para Jesus como é que a gente deve orar, ele vai falar primeiro de tudo, você entra no seu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que te vê em secreto vai falar com você. Você e o teu pai que te vê no secreto, ali vocês vão conhecer e construir um relacionamento. Nessa mesa com o Senhor vocês vão ter um relacionamento. Então a mesa revelou o caráter de Eliseu para essa mulher. Revelou quem ele era, né? Ao passo que, se ele tem um microfone na mão, pode ser que fosse revelado o talento dele de falar bem. Mas o caráter não se revela através do microfone. O caráter não se revela atrás de um púlpito. O caráter se revela na mesa, construindo dia após dia, tempo após tempo. Até o momento em que ela pôde olhar para o seu marido e dizer assim, eu sei que este homem que sempre vem aqui é um homem de Deus. Porque ela viu, não foi ele que falou, eu sou de Deus, você pode confiar em mim. Não, em momento nenhum ele falou isso. Aquele que precisa falar é que ele tem a necessidade de se afirmar porque ele não tem o que mostrar. Se ele tem que falar quem ele é, ele não consegue mostrar o que é. Então ele nunca falou para essa mulher quem era, se era de confiança ou se não era de confiança. Mas num dado momento essa mulher olhou para o marido e falou, eu sei que esse homem é um homem de Deus. Então, notem aqui no verso 10, ela entendeu quem era esse homem de Deus e o que ela falou para o marido dela? Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, poderá ocupá-lo. Então, primeiro de tudo, ela identificou esse homem como sendo um homem de Deus
aqui o primeiro verso ali que a gente leu vai falar que ela era uma mulher rica. Então o que ela fez? Ela serviu um homem de Deus com aquilo que ela podia servir, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com os seus recursos. Acredito que um quarto de tijolos, para o contexto aqui, não era muito comum na época, né? A gente bem sabe, se a gente lê o restante dos contextos aqui, de que ninguém tinha uma cama tão confortável assim, quartinhos de tijolo, não existia toda a tecnologia que nós temos hoje, todo o material, todo o acesso que a gente tem. Mas essa mulher, sendo rica, ela serviu com o melhor que ela pôde dentro das suas possibilidades e fez o melhor para ele. Então, ela não pensou na condição dela, não reclamou do que ela estaria fazendo, mas com amor e com as suas possibilidades, ela pensou em quem? Ela pensou no seu próximo, ela pensou no servo de Deus, e ela foi lá e o serviu com o melhor que ela podia. Construiu o tal do quarto de tijolos, e notem que dentro do quarto, com a excelência que ela fez, ela colocou algumas coisas que nos são essenciais. Ela colocou a cama, ela colocou uma mesa com uma cadeira, e uma lamparina. Hoje a primeira coisa que a gente pensa no conforto de uma pessoa é coloca uma cama confortável e dá um telefone com internet na mão dela. Assim ela vai estar tranquila. Assim ela vai estar confortável e vai ter tudo que ela precisa. Essa mulher construiu o quarto, ela colocou a cama, a mesa, uma cadeira e uma lamparina. Primeiro, fez com excelência. Usou os recursos com que ela tinha. Mas ela colocou o essencial dentro desse quarto. Aquilo que ele precisava naquele momento. O quarto já fala de intimidade. O quarto já fala de um lugar separado. O quarto já fala de um lugar onde você entra para ter ali o teu tempo, a tua tranquilidade, a tua privacidade e, sobretudo, o seu preparo no secreto. Ninguém vai se preparar na frente dos outros. Ninguém vai se preparar diante de uma câmera. Ninguém vai descansar diante das pessoas. A gente precisa de um lugar secreto, precisa de um lugar de refúgio e de um lugar seguro. Tendo uma cama. Não entenda a cama como físico, que você precisa entrar no teu quarto e ter literalmente a sua cama para deitar e dormir. Mas você precisa do teu tempo de secreto, do teu tempo seguro, sozinho, num lugar de descanso. Lugar de descanso, de se desligar do que o mundo te oferece, de se desligar das cobranças que o mundo tem. Mesmo das cobranças que a igreja coloca sobre as nossas costas. Que a congregação, vamos dizer assim, porque o fardo que Jesus põe sobre as nossas costas, ele mesmo diz que o seu fardo é leve. Então isso não nos pesa. Isso nós fazemos com amor e com gratidão. Mas as cobranças que nós colocamos sobre nós são pesadas. As cobranças que o mundo e aqueles que estão à nossa volta colocam sobre nós, essas são pesadas. E a gente precisa de um tempo de descanso de tudo isso. Você não precisa responder todo mundo a todo tempo. Você não precisa dar satisfação para todo mundo a todo tempo, estar presente em todo lugar a todo tempo. Você precisa do teu tempo de descanso, de repouso. Você precisa de uma mesa com uma cadeira, que é um tempo de preparo. Se você não descansar, depois do descanso você não se preparar para ir para o que quer que seja, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você não sentar, não ler o manual que está aqui na nossa frente, você vai pregar para quem e como? Ah, mas eu não sou um pregador, eu não preciso disso. É sim. Talvez você não esteja atrás de um púlpito com um microfone na mão, mas você tem o teu vizinho, você tem o teu irmão, a tua mãe, o teu pai, toda a tua família. É impossível que você viva numa caverna e não tenha ninguém do teu lado. Alguém você tem do teu lado, e para esse você tem que pregar. E se você não tiver preparo, você vai pregar o quê? Se você não tiver um tempo sozinho, lendo, entendendo o que a palavra está te dizendo, as tuas experiências, como é que você vai pregar? Como é que você vai expandir o reino? Essa mulher tinha muita consciência de que Eliseu precisava disso. Precisava do descanso, precisava do preparo, precisava da luz
que oferece a lamparina, que é a luz da palavra para as nossas vidas, que é a luz do Espírito para as nossas vidas. Ele não precisava de nada além disso. Lá na frente, a gente vai ler, vai entender os contextos e Paulo vai nos ensinar que o Senhor fala para ele que a minha graça te basta. A minha luz, ou o meu Espírito, te basta. A gente não precisa de muita coisa. Tendo a certeza de que a gente está descansado, preparado e o Espírito do Senhor está sobre nós, a gente não precisa de muita coisa. A gente precisa se preocupar nesses pontos para ser alguém para o Senhor. E assim o Senhor vai poder fazer através de nós. Enquanto nós estamos tentando ser alguém para nós mesmos, para mostrar para o mundo quem somos e o que fazemos, o Senhor não está muito preocupado com a gente, não. Por quê? Porque a gente não tem o tempo de descansar, de se preparar e depender somente dele. A gente está tão preocupado com aquilo que a gente tem que fazer e não depende nem um pouco do Senhor. E vai ter mais um ponto aqui no final que a gente esquece também, que essa mulher já fez, Eliseu também vai fazer, mas a gente esquece. Porque a gente está muito preocupado com a gente. A gente já vai chegar lá. Não quero atropelar as coisas. Mas, verso 11 vai dizer assim: um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Então, aqui aparece um outro personagem da história, né? Geazi, servo de Eliseu. Mesmo Eliseu sendo um homem de Deus, sendo identificado pelos outros como homem de Deus, ele nem se auto-intitulava assim, mas as pessoas o reconheciam dessa forma, ele não andava sozinho. Ele tinha o seu servo sempre ao seu lado. Não é para simplesmente dizer, eu tenho alguém para me servir. Não, é porque ninguém é capaz de ir muito longe sozinho. A gente vai ver aqui mais para frente que a mulher respondeu, falando que ela estava bem diante do seu povo e tudo. Então, ela não passou nenhum problema para Eliseu. Ela fez tudo o que ela fez, ela serviu da forma que ela serviu, mas ela não pediu nada. Ela não passou nenhuma das suas dificuldades para ele. Ela pensou, ela se colocou no lugar dele, ela o serviu, ela pensou nele primeiro, mas a sua dificuldade, talvez aquilo que ela tinha de desejo no seu coração, ela não colocou para fora. Ela não pediu. E Eliseu, muito concentrado no que ele tinha que fazer, muito agradecido também pelo que talvez ele tenha recebido, mas ele, por ele mesmo, ele não percebeu a necessidade daquela mulher. A gente vai ver isso aqui a partir do verso 14, né? A mulher respondeu que estava bem e tudo, e o verso 14 vai dizer assim: mais tarde Eliseu perguntou a Geazi. Quer dizer, ele sozinho, talvez o Senhor não tenha revelado para ele, ele também como homem não teve a percepção do que estava se passando, mas ele pergunta para Geazi, quer dizer, ele vai tomar conselho com alguém que está sempre com ele. Mesmo ele sendo quem é, mesmo ele sendo um homem de Deus, é importante que a gente tenha alguém do nosso lado para dizer, ei, e aí, o que mais pode ser feito? Ei, o que eu estou fazendo de errado? O que está faltando? A gente não é bom o suficiente para andar sozinho, para dizer eu não preciso de ninguém, para dizer assim, não, por que eu vou perguntar isso para alguém? Por que eu vou pedir ajuda para alguém? Não, a gente não é autossuficiente. E daí notem que Geazi, não tão presente ativamente assim na história ali, mas ao lado de Eliseu, como talvez um bom observador também, o que ele responde? Ele responde para Eliseu assim, bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso, quer dizer, ele identificou a necessidade daquela mulher. Porque assim, a natureza da mulher é essa, a natureza de um casal é isso, né? É gerar filhos, é gerar vida. E o marido sendo idoso, a mulher também, talvez, né? Pelo marido idoso, a gente supõe que a mulher também era. E
dentro de uma certa idade, ela não tinha filhos. Pode ser que, né, para algumas mulheres isso chegue a um ponto de gerar até uma certa frustração, né? Porque é o curso da vida, é o plano de Deus, que a mulher gere filhos, que a mulher gere uma família, o seu ventre foi criado para isto. E aí no verso 15, então, Eliseu manda chamá-la e Geazi vai e a chama e diz assim para ela: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos seus braços. Ele identificou a necessidade dessa mulher e ele foi direto ao ponto, sem muito rodeio, sem muito mistério, sem muito barulho. Eles identificaram a necessidade dela e notem que é recíproco. Ela o serviu sem pedir nada em troca. Ele, agradecido pelo que foi servido, ele identifica a necessidade dela e o que ele faz? Ele se coloca no lugar dela e a serve também, sabendo que ela precisava, ou que talvez fosse um desejo do seu coração. Tá aqui, você não tem filho, então daqui um ano você vai estar, né, nesse mesmo período aqui, daqui um ano você vai estar com o seu filho nos braços. Notem que nenhum dos dois pede nada, mas a primeira coisa que eles fazem é um pensar no outro. Ela o identifica como um homem de Deus e pensa nele, no que ele precisa, porque ele passa por ali sempre, é uma longa viagem, talvez esteja cansado, talvez precise de um lugar para dormir, um lugar para descansar, um lugar para se repousar e para se renovar ali. E a mulher se coloca no lugar dele e o serve com um quarto da melhor maneira que ela podia. Então ela serve com aquilo que ela tinha. Eliseu talvez não tinha muitos meios, talvez não tinha muitos recursos, financeiramente falando, como essa mulher, mas ele se coloca no lugar dela e ele a serve com aquilo que ele tem, que é o poder do Senhor sobre ele, podendo fazer um milagre na vida daquela mulher. E nós? Temos feito pelo próximo aquilo que nós podemos fazer com tudo aquilo que temos para fazer? Será que a gente serve da mesma forma que a gente vê essa história se desenrolar aqui? Será que a gente serve o nosso próximo com tudo aquilo que a gente tem? Ou a gente primeiro nos serve, a gente primeiro usufrui de tudo e se sobrar alguma coisa eu vou servir o outro? E eu não estou falando só de dinheiro. Será que você usa todo o tempo que você tem para fazer tudo o que você precisa, inclusive se esticar no sofá e dormir um pouco mais? Ao passo que a gente podia levantar um pouquinho mais cedo, ir na rua mais cedo, falar com alguém, cumprimentar melhor um vizinho, dar atenção para aquele que está precisando. Ou seja, uma ligação para aqueles que estão mais distantes. Será que a gente faz isso? Notem que aqui não envolve... Perdão. Notem que aqui não envolve nem só dinheiro. Claro que o Deus ele vai capacitar algumas pessoas a terem mais recursos para servir um pouco mais nessa área. Mas ele vai capacitar outras pessoas com conhecimento, com orações e com outros dons, para que a gente possa servir aqueles que têm necessidade, cada um na sua área. Mas a gente nunca tem tempo, a gente nunca pode, sempre a vida é muito corrida. Só que aquele que está necessitado, ele não tem tempo para esperar. Aquele que precisa de um abraço, aquele que precisa de uma oração, aquele que precisa de atenção, ele não tem tempo para esperar você ter o tempo para ir lá servir. Quantos desses a gente tem chamado para as nossas mesas? Não estou falando chamar para o culto, para encher a igreja. Chamar para a mesa, para identificar a necessidade, para criar um relacionamento e servir naquilo que a gente pode fazer. Quantos a gente tem feito isso? Hoje a igreja pede para nós, né? Alcances, seguidores, números de fiéis, de batizados, de almas ganhas a Jesus. Hoje a igreja pede isso.
A gente vai esperar chegar a todo esse número para ser visto? Ou será que o nosso serviço, o que Deus nos pede, é para fazer por um que seja? Né? Essa mulher não esperou para servir a congregação maior da sua cidade com todos os recursos que ela tinha. Ela serviu um homem de Deus a quem ela identificou. Este homem de Deus, identificando a necessidade dela, serviu uma casa, serviu uma família na necessidade que ela tinha. Poxa, mas ela não tinha necessidade nenhuma, era uma mulher rica. Tinha. Faltava um filho, faltava uma descendência, faltava uma alegria naquela casa. E a gente vai ver aqui no decorrer do capítulo que, sim, ela teve o filho, esse filho, mais para frente aqui, a gente vai identificar também que ele vai ter um problema, esse filho morre no decorrer do caminho, e muitas vezes a gente pensa assim, poxa, Deus, por que o Senhor me deu, o Senhor tirou, por que agora aquilo que eu ganhei eu já não tenho mais acesso? Leiam o capítulo, eu não quero entrar num outro contexto aqui, mas leia pelo menos o capítulo 4, para entender daquilo que eu estou falando. O homem de Deus, pensando naquela mulher, ele serviu no momento da necessidade, mas ele não abandonou depois disso. Mesmo na dificuldade que essa mulher teve depois, mesmo na morte do filho, ele estava presente e depois ele ainda opera um segundo milagre, que é ressuscitar esse filho. Então você precisa de pessoas de Deus ao seu lado. E você que se entende por pessoa de Deus, precisa identificar a necessidade daqueles que estão ao seu lado também. E servir de alguma forma. De alguma forma nós temos que usar aquilo que Deus nos deu. Se para você é dinheiro e não falta, peça para Deus o direcionamento, o discernimento, se é para você servir com esse dinheiro que você tem. Se você não tem, mas você tem o dom da oração, da fé, de cura, ou qualquer outro dom que o Espírito tenha colocado em você, não pense que você só vai servir alguém na necessidade financeira. Não, tem muita gente hoje aí sem necessidade financeira nenhuma, mas que não tem ninguém para conversar, que não tem ninguém para abraçar, que não tem ninguém para compartilhar de uma mesa, de uma refeição. E aí? Ah, mas eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, eu não posso servir ninguém. Isso é uma coisa que a igreja colocou na nossa cabeça, que o teu serviço é o teu dinheiro que você coloca lá dentro para sustentar os que precisam. Não é isso. O teu tempo é muito mais precioso do que o teu dinheiro, porque hoje tem muita gente com muito dinheiro que não tem nada mais na vida além do dinheiro. Você tem muito para oferecer com a tua presença, com o Deus que te resgatou, que pode resgatar essas pessoas da mesma tristeza, da mesma depressão e do mesmo buraco onde elas se encontram. Amém? Que a gente possa refletir nessa palavra, que a gente possa servir aqueles com tudo o que a gente tem. Que o Senhor possa te dar o discernimento de qual foi o dom que Ele plantou em você, de qual foi o propósito para o qual você foi chamado, para que você possa exercer e servir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nesse momento eu quero te agradecer, Pai, por esta mensagem, por esta palavra, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, porque nos pequenos detalhes o Senhor fala conosco, Pai. Te agradecer porque o Senhor não nos abandona, Pai, ainda que muitas vezes nos esqueçamos, Pai, de buscar em primeiro o Teu reino e a Tua justiça, Pai. Senhor, neste momento eu te peço, Pai, envia-nos aqueles a quem o Senhor sabe que precisam, Pai, de uma palavra, de um abraço, de uma oração, do nosso serviço, Senhor amado. Porque aqui estamos para servir ao Senhor, aqui estamos para ser teus servos e estender a mão àqueles que têm as necessidades. Pai, em nome de Jesus, da mesma forma eu peço que o Senhor envie a nós, Pai, pessoas para se juntar a este corpo, Pai, que possam sustentar esse serviço, Pai. De todas as maneiras, ó Deus amado, para a honra e glória do Teu nome. Que seja um suporte financeiro, que seja um suporte de oração, que seja um suporte, Pai, para simplesmente compartilhar da nossa mesa, Senhor amado, mas que o Senhor possa agregar a este corpo, Pai, pessoas
a quem possam nos ajudar a servir os necessitados, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço já porque eu sei que o Senhor vai nos providenciar, Pai, este povo. O Senhor vai providenciar também o povo necessitado para quem nós possamos servir, ó Deus, em nome de Jesus, para que o teu reino possa expandir, para que a tua glória, Pai, seja vista, para que o teu poder seja manifesto, Pai, entre aqueles que ainda não te conhecem, Senhor amado. Esta é a nossa oração. Isto é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém e amém, Senhor. Amém. Então estenda sua mão, que a paz do Senhor possa estar conosco em todo esse dia. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, neste dia e para sempre. Possamos dizer amém e amém. Amém. Amém.